Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer-lhes a possibilidade de estarmos hoje aqui e trocarmos algumas impressões e eu, no fundo, poder fazer um balanço do trabalho que tenho assistido nos últimos, acima de tudo, nos últimos 2 meses. Iniciei estas funções há cerca de 2 meses, no dia 6 de abril, numa situação em que o país estava no fim do primeiro período de estado de emergência. Depois disso foi também declarado o estado de calamidade e em relação à região do Alentejo tenho tido a oportunidade de testemunhar um trabalho extraordinário que tem estado a ser desempenhado por muitas pessoas, que tem tido resultados que gostava de partilhar com todos e que também tem algumas mensagens que eu acho que são muito importantes num momento em que todos nós passamos por momentos de desconfinamento, de reforçar. Dos dados regionais, resulta de que dos 268 infectados registados pela Direção-Geral de Saúde, e é a esses que eu me reporto que são os dados relativos a ontem, há hoje menos de 30 casos ativos na região do Alentejo, o que corresponde a uma taxa de recuperação elevada. Há por isso que sublinhar o excelente trabalho de muitos profissionais de saúde que estiveram e estão na linha da frente, quer nos hospitais ou nas unidades de saúde pública. E gostava de referir precisamente que no Alentejo o trabalho da saúde pública tem feito toda a diferença. É verdade que as situações que nós fomos encontrando, nomeadamente noutros países, o trabalho dos profissionais de saúde que estiveram em ambiente hospitalar, muitas vezes em nível de unidade de cuidados intensivos, é um trabalho que todos nós sublinhamos pela sua grande dificuldade. O Alentejo, felizmente, conseguiu fazer também muito trabalho, não apenas ao nível dos hospitais, mas também ao nível da sua prevenção, ao nível do trabalho preventivo. E aí o trabalho da saúde pública na região do Alentejo tem feito toda a diferença e acho que é algo que deve ser sublinhado, porque precisamente é dessa forma que se consegue chegar a resultados que são resultados menos maus, porque numa situação de pandemia nunca podemos falar em resultados bons, mas podemos falar em resultados menos maus. Atendendo ao desenvolvimento da situação pandémica desde março, foram alocados recursos materiais e humanos para assegurar uma ação concertada entre as autarquias locais e as comunidades intermunicipais, a Administração Regional de Saúde do Alentejo, as autoridades de saúde pública, os serviços desconcentrados da Segurança Social, as instituições particulares de solidariedade social, as escolas, as instituições do ensino superior e politécnico, as corporações de bombeiros, a Proteção Civil, as Forças Armadas, as Forças e Serviços de Segurança, bem como muitas entidades do setor associativo, empresas e cidadãos anónimos. Nesta região, até 8 de junho, como eu referia ontem, e desde o início da pandemia, foram realizados mais de 23 mil testes à Covid-19. O que significa que cerca de 5%, à data de hoje, cerca de 5% da população do Alentejo já foi testada. Tendo sido dada especial atenção aos grupos de maior risco, foram testados cerca de 11.693 profissionais e utentes de cerca de 318 instituições, entre lares de idosos, unidades de cuidados continuados, serviços de apoio domiciliário e centros de atividades ocupacionais. A taxa de infecção revelada foi de cerca de 0,03%. Nas creches foram realizados cerca de 2.070 testes a profissionais de 140 instituições, não tendo havido registro de qualquer caso positivo de Covid-19. Os dados mais recentes indicam que se encontram ativos, à data de ontem, menos de 30 casos, assistindo-se à contenção da evolução da linha de casos confirmados, para as quais contribuiu o comportamento cívico dos alentejanos. Esta deverá manter-se nesta nova fase de regresso aos locais de trabalho, à abertura do comércio e da época balnear, bem como a cooperação entre todas as entidades. Gostava de, com esta mensagem, dizer que não quero de maneira nenhuma nesta intervenção e nesta comunicação com todos dar uma ideia de que o trabalho está cumprido. Não, o trabalho está apenas a ser feito um balanço para conseguirmos melhorar.
e para conseguirmos que a situação de abertura à sociedade e à economia, que é essencial e que é necessária, não signifique um facilitismo. Não significa que passamos a estar à vontade. Não, não podemos estar à vontade, porque o vírus continua aí e o vírus é transmitido pelas pessoas. E, portanto, regras como o distanciamento social, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos ou o uso obrigatório de máscaras, nas situações em que é obrigatório utilizar, são essenciais para continuarmos a poder dizer que estamos a fazer um caminho correto, um caminho certo. E é muito fácil perder-se num instante aquilo que se demorou semanas a conquistar. E, portanto, essa é a mensagem que era muito importante passar a todos, que era muito importante que o conseguíssemos fazer. Há muito a trabalhar, há muito a melhorar, mas posso sublinhar o seguinte: para além de que nós já realizámos mais de 23 mil testes na região e o trabalho das comunidades intermunicipais, o trabalho das autarquias, o trabalho das universidades, queria aqui destacar o trabalho da Universidade de Évora, o trabalho da Universidade do Algarve, dos institutos politécnicos, foi essencial para que se construísse e se criasse esta capacidade de testagem no Alentejo. Hoje mesmo visitei durante a manhã o laboratório de realização de testes da Universidade de Évora. Tinha lá estado há 2 meses. A evolução é extraordinária. Se fizéssemos em relação a 3 meses, a evolução ainda era maior porque não existia nada. Hoje tem uma capacidade de realizar testes na região de cerca de 350 testes. E é algo que eu queria sublinhar, 350 testes dias, e acho que eu queria sublinhar nesta questão. Mas também com a capacitação da ULS do Litoral Alentejano, com o Hospital de Santiago do Cacém, que passou a realizar também um valor entre 70 a 99 testes por dia, é também uma capacitação que se criou. Mas há outras unidades hospitalares no Alentejo que estão a criar essa capacidade também para a realização de testes. E isto é muito importante neste período de abertura, porque significa que quando forem identificados, e vão ser identificados, situações de contágio, é possível, com a testagem, identificar as situações em concreto e, com isso, conseguir rapidamente fazer o isolamento de quem tem de ser isolado, tratar quem precisa de ser tratado. São dados muito importantes. Gostava de referir que neste período temos mais de 3 mil camas disponíveis para situações de emergência em que seja necessário fazer alguma contingentação, algum afastamento social de algumas pessoas que estejam contagiadas. A nossa região é muito grande, eles não estão todos nos mesmos locais, estão distribuídos por quase todos os concelhos da região do Alentejo, mas digamos que há uma prevalência forte destes locais em proximidade em relação àquilo que são os hospitais, os 4 hospitais mais relevantes da região do Alentejo, em Porto Alegre, em Évora, em Beja e em Santiago do Cacém, onde essa capacitação está criada. Gostava de dizer que ao dia de hoje temos no Alentejo em funcionamento 37 camas de unidades de cuidados intensivos, mas que há capacidade para facilmente se passar desse número para um número que nos coloca muito próximo daquilo que é a média europeia por 100 mil habitantes, que é de 11,5. E, portanto, se a qualquer momento fosse necessário fazer isso, dizer que o Alentejo, ao longo destas semanas, reforçou a sua capacidade de o fazer e tem planos de contingência para o fazer. Isto são mensagens tranquilizadoras, são mensagens animadoras. Mas aquilo que eu gostava muito de passar nesta mensagem era dizer que nós não podemos correr o risco de perder aquilo que já conquistámos nestas semanas e é preciso que todos nós, com a nossa cidadania, com a nossa defesa da saúde, continuemos a manter toda a atenção em relação a esta questão. Há situações que nos preocupam para o futuro, as questões que têm a ver com a economia, as questões que têm a ver com o emprego, são situações que o Governo está também a acompanhar de uma forma muito próxima, sobre as quais iremos continuar a trabalhar, iremos reforçar, digamos que são mais um dossiê que nós temos pela frente nos próximos tempos e, essencialmente, era esta a mensagem que eu queria transmitir a todos, agradecendo antecipadamente as perguntas que me façam e dizer que quer hoje, quer nos dias seguintes, estarei à disposição para esclarecer sempre qualquer questão que seja essencial. Para finalizar só, sublinhar um papel importantíssimo que a comunicação social teve
para que os portugueses estivessem mais consciencializados sobre os riscos desta pandemia. A comunicação é essencial quando se trata de uma questão de saúde destas, que todos nós saibamos o que é que temos de fazer, o que é que devemos fazer, com quem é que devemos contactar. E, portanto, a referência que eu fiz às autarquias locais e aos nossos autarcas, a referência que eu fiz aos profissionais de saúde e à saúde pública, tem de ser completada também com referências em relação a muitas outras classes profissionais, a Proteção Civil, as Forças de Segurança, as Forças Armadas, mas eu acho que também é muito importante fazer uma referência ao trabalho que a comunicação social fez ao longo dos últimos meses em Portugal, para que os portugueses pudessem estar mais bem informados sobre quais os hábitos, quais os procedimentos, quais as mudanças que devem ter pela frente para evitar ter o contágio. Muito obrigado, e era essencialmente esta a declaração que eu queria fazer. Estou à disposição para as perguntas que penso que estão organizadas. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos então dar agora início à sessão de perguntas, que começará então através da plataforma Zoom. Dou então a palavra à Patrícia Brito, do semanário Região Setúbal. Bom dia, Sr. Secretário de Estado, bom dia a todos os que estão a ouvir. Eu tenho duas questões para lhe colocar. A primeira tem a ver com o aumento ou com a chegada de novas pessoas ao Alentejo agora durante a época balnear, principalmente. Como é que essas migrações poderão de alguma maneira baralhar as contas que estão a ser feitas neste momento, uma vez que as pessoas se deslocam mais? E a segunda tem a ver com o seu papel na implementação destas medidas que o Governo está a trabalhar a nível económico, social, do emprego, etc. Vai continuar a acompanhar como o mandatário para esta região ou é coisa coordenada de outra maneira? E era isto, muito obrigado. Muito obrigado. Fazendo um pouco a inversão das perguntas, dizer que eu estou disponível hoje e sempre para aquilo que seja necessário, esta função de coordenação ao nível dos serviços desconcentrados e ao nível do diálogo e da articulação com as autarquias locais e com as estruturas locais da região, é um trabalho aliciante. E queria dizer o seguinte, ou seja, tem sido para mim um gosto, mais do que desenvolver uma tarefa significativa neste trabalho que aqui está, tem sido um gosto poder partilhar com todos as dificuldades, as oportunidades e tentar dessa forma fazer chegar da melhor forma possível, como seja possível, a formas de resolução e de pôr todos de acordo em relação a um objetivo final que todos temos, que é conseguir prevenir e combater o Covid-19. E, portanto, desse ponto de vista, dizer-lhe que é um gosto estar nestas funções e assim estarei, assim que seja entendido. Sobre a chegada de novas pessoas ao Alentejo, não apenas ao litoral, eu penso que, até pelos indicadores que nós temos em relação ao Covid-19, o Alentejo é ainda um destino ainda mais apetecível para todos. Já o era normalmente pelas condições que o Alentejo tem. Eu sou um deles que desde há muitos e muitos anos tenho casa no Alentejo precisamente por essa razão. Não só tive uma ligação profissional quando trabalhei na ULS do Litoral Alentejano, mas também por outra razão, pela razão de que eu tenho casa no Alentejo há mais de 20 anos e é aqui que passo as minhas férias e passo muito dos meus tempos livres. Penso que o facto de termos estes indicadores é mais um fator para que as pessoas sintam ainda mais vontade de vir para o Alentejo. O que nós temos de fazer penso que é só uma atitude, que é ser exigentes connosco e com os outros. Eu acho que todos nós temos espaço no Alentejo para estar durante as férias, para vir à praia, mas de ser exigentes. Acho que é só isso que temos que fazer. Acho que não é mais nada diferente em qualquer outra zona do país. É esse o nosso objetivo. Nós temos estado a trabalhar de uma forma muito próxima com as autoridades de saúde e com as forças de segurança, não para que haja um reforço da sua atitude menos pedagógica, mas pelo contrário, do ponto de vista pedagógico, para que a sua presença seja assinalada como uma necessidade de que todos nós continuemos a manter as regras do distanciamento social, da higienização. E pronto, tem sido acima de tudo isso. É um desafio, porque passamos a ter mais pessoas e um dos fatores que nos tem defendido
tem sido a menor densidade populacional. Mas não é o único. Se nós olharmos mesmo para as cidades do Alentejo, os números que nós temos tido têm sido números muito animadores desse ponto de vista. Portanto, não é apenas pela questão da densidade populacional que nós temos estado mais protegidos no Alentejo. Tem, acima de tudo, a ver com o facto de haver uma grande consciencialização por parte dos alentejanos, que é algo que eu estou convencido que vai continuar a ter. Para isso é muito importante que continuemos a passar a mensagem de que nada está conquistado, nada está garantido e que é preciso manter a guarda, como se costuma dizer, e continuar com todos os cuidados que temos tido até agora e já agora conseguir que também todos aqueles que nos visitam percebam que essa é também um dos aliciantes do Alentejo para que a doença não consiga disseminar-se na nossa região. Olá, muito bom dia, Sr. Secretário, cumprimentar também os senhores jornalistas. Tenho duas questões, que a primeira passa por, como temos vindo a ver, a plataforma da DGS, por vezes não aparenta ter alguns problemas na monitorização dos casos e existe, a palavra corrente que passa é que existem um certo aumento exponencial dos casos, tem havido um certo aumento, e se assim for, se confirmar, quais são as medidas que possam vir a ser tomadas. E a outra pergunta que eu tenho é que no dia 22 vão ser abertas as fronteiras e se existe, e a minha pergunta é se existe alguma preocupação acerca desse assunto, já que o Alentejo está aqui, já coladinho a Espanha, e temos tido sempre os espanhóis a visitar a nossa zona. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer-lhe as suas perguntas. Dizer que, em relação aos dados e aos dados que são carregados na plataforma da Direção-Geral de Saúde, penso que foi essa a pergunta, há algumas regras na sua divulgação que têm a ver, nomeadamente, quando são menos de 3 casos, por uma questão de segredo estatístico, elas não são colocadas nos municípios mais pequenos. E, portanto, há sempre um certo desfazamento, desde logo, quanto a essa questão. No global, elas estão colocadas lá. Em relação aos municípios em concreto, poderá haver situações como essa. Depois, outra questão que eu também acho que era relevante, que é o seguinte. Muitas situações que acontece, que há uma indicação e já me aconteceu em várias situações, um autarca contacta-me dizendo-me, olha, aparecem-me aqui no boletim da Direção-Geral de Saúde X casos e nós no município não temos caso nenhum. O reporte é feito ao local da residência, não ao local onde as pessoas possam estar a ser tratadas ou a ser hospitalizadas ou inclusive a estar confinadas em casa, que não seja a sua casa onde tem a residência habitual. Portanto, há estes dados que podem acontecer, bem como há sempre um delay entre um distanciamento entre a altura em que são carregadas na plataforma regional, e nomeadamente em 2 plataformas que são o SINAV, uma que é o SINAV Lab e outra que é o SINAV Med, que são elas que alimentam a plataforma final da Direção-Geral de Saúde. Portanto, estas são questões que são identificadas e que, por vezes, levam a que os dados possam não estar atualizados ao próprio dia. É algo que acontece em todo o país, nós vamos acompanhando. Eu hoje fiz questão de vos dizer que os 268 casos que eu conhecia eram referidos à data de ontem pela Direção-Geral de Saúde e, portanto, significa que os dados efetivos durante o dia de hoje, eventualmente não serão 268, serão alguns mais ou alguns menos, em função daquilo que tenha sido a evolução. Esse é um dado que funciona dessa maneira e, acima de tudo, o que nós procuramos é acompanhar esse valor. Para mim, o mais relevante do que isto é poder-vos dizer com garantia de que, à data de ontem, nós tínhamos no Alentejo, em todo o Alentejo, na maior região do país, menos de 30 casos ativos. Isso são valores que eu acho que aí são muito substanciais e muito importantes nesta informação que nós temos aqui. Sobre a questão da abertura das fronteiras. Estamos a acompanhar esse processo. Nós estamos cada vez mais a voltar, do ponto de vista social e do ponto de vista económico, à normalidade daquilo que é possível ter hoje. E, portanto, não haverá nunca em nenhuma situação, e todas estas situações são acompanhadas pela área da saúde. Ou seja, em qualquer atividade que abra, na abertura, nós temos isso muito presente na vida de todos nós. Na abertura de um café, de um restaurante, abriu de acordo com regras estabelecidas pela Direção-Geral de Saúde, pelas autoridades de saúde. A abertura das fronteiras
vai ter de ter regras que têm a ver também com a questão da saúde e, portanto, estas questões serão sempre salvaguardadas e nós estaremos a acompanhá-las dessa forma com o Governo, com a decisão política baseada naquilo que são os pareceres técnicos das autoridades de saúde. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, então. Vamos dar agora a oportunidade ao Tiago Silva, do jornal Alto Alentejo, para colocar as suas questões. Eu não sei se o Tiago nos está a ouvir. Muito bem, não tem câmara, mas vai então avançar com as questões. Tiago, força. Sim. Antes de mais, bom dia a todos os colegas, também ao Sr. Secretário de Estado, obrigado por esta oportunidade. Já algumas perguntas que eu tinha aqui foram feitas pelos meus colegas, portanto vou puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, sou do Distrito de Porto Alegre e, portanto, queria saber, sei que o Sr. Secretário de Estado esteve cá, contactou com algumas entidades do Distrito. No fundo, o que eu queria pedir era um balanço desse trabalho que também foi feito, particularizando aqui um bocadinho ao Distrito de Porto Alegre. Muito obrigado. Eu percebo que puxa brasa à sardinha porque estamos em altura dos Santos Populares e, portanto, é algo que nós temos de ter agora na agenda nos próximos dias. Bem, sobre o Alto Alentejo, números muito positivos. Eu acho que houve um trabalho local muito bem organizado, houve uma cooperação excelente entre a saúde, o LS do Norte Alentejano e a Segurança Social e a comunidade intermunicipal do Norte Alentejano. Pude contactar e pude constatar que as situações que foram surgindo, e foram surgindo algumas, foram muito rapidamente resolvidas com uma excelente articulação local. E, portanto, dizer-lhe que, desse ponto de vista, quer nos contactos que tive, quer na visita que eu fiz ao LS do Norte Alentejano e ao Hospital de Porto Alegre, pude constatar, efetivamente, essa grande capacidade de trabalho em rede, de trabalho de organização. O próprio hospital redimensionou-se e organizou-se para poder ter espaços Covid e para poder voltar à normalidade de dar consultas em todas as outras áreas que não sejam Covid. Esse é um dos desafios que temos. Ou seja, como é que nós conseguimos continuar a ter áreas Covid para poder ter em isolamento uma doença que ela própria se transmite muito facilmente, mas ao mesmo tempo conseguiremos continuar a tratar de todos os outros doentes que procuram os hospitais e que não são menos urgentes, muitas vezes até são mais urgentes. E isso foi algo que eu constatei na organização do Hospital de Porto Alegre, penso que de uma forma excelente esse trabalho. Ao mesmo tempo, queria também chamar a atenção do seguinte: na região do Alentejo fizeram-se muitas ações de sensibilização para a desinfecção das escolas. Foi precisamente no Distrito de Porto Alegre que se fez uma ação de desinfecção, precisamente de uma IPS feita pelo Exército. E eu gostava muito de referir aqui o seguinte: sendo que no Distrito de Porto Alegre é o único dos distritos onde as Forças Armadas, e eu como Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional acho que devo fazer essa referência, onde não há unidades militares ativas no Distrito de Porto Alegre, não deixou de ser aí precisamente que se fez uma ação de desinfecção, precisamente num dos municípios do Distrito de Porto Alegre. Mas gostava de dizer o seguinte: foi possível, também dessa forma, hoje ter no Hospital de Évora, um hospital com muito menos espaços disponíveis, que o próprio Exército disponibilizasse espaços para mais 15 camas, precisamente para possibilitar aquilo que Porto Alegre fez logo na parte inicial e que eu presenciei, que foi a possibilidade de ter espaços para Covid e espaços para não Covid. E eu penso que esse é um dos grandes desafios que vamos ter agora pela frente. Nós temos de ter, ao mesmo tempo que voltamos à vida social, à vida económica, à vida na saúde, à vida na segurança social, à vida do atendimento público, à vida das escolas, vamos ter espaços que vão ter que ter uma preparação se tivermos uma situação Covid. E é isto que eu acho que o Alentejo tem de ter preparado. Por isso é que eu quis referir na minha intervenção inicial a existência de mais de 3.000 camas que podem ser disponibilizadas em situações em que seja preciso fazer o isolamento de algum grupo, maior ou menor. E também para outra questão, que é dizer que o Alentejo, se for necessário, tem capacidade de colocar, ao nível das unidades de cuidados intensivos,
um número de camas muito próximo daquilo que são os valores e os padrões europeus. Isto é muito importante porque significa que o Alentejo, nestas semanas, ao mesmo tempo que combateu e se preveniu para o Covid, preparou os meses que aí vêm a seguir. E essa preparação, que tem a ver com um trabalho extraordinário, feito pelos autarcas do Alentejo, feito pelos profissionais de saúde, feito pela Segurança Social, feito pelas instituições particulares de solidariedade social, feito por todos. Esse trabalho precisa que, ao mesmo tempo, todos nós tenhamos presente que é com atos que têm a ver com a nossa cuidado, quer na forma como nos relacionamos com os outros, quer no distanciamento social, quer na lavagem das mãos, etc. Tudo aquilo que nós sabemos, temos de continuar a fazer para que não seja necessário voltar atrás nesta questão. Mas se houver alguma situação de surto, e é possível que aconteça, isso já aconteceu noutros locais, em outras regiões do país, já aconteceu noutros países, se isso acontecer, aquilo que eu queria transmitir é o seguinte: foi possível prevenir com este trabalho, nomeadamente ao nível dos locais de retaguarda. A Proteção Civil organizou esses espaços. As Forças Armadas, em muitas situações, colocaram espaços disponíveis para isso. A Segurança Social identificou-as. A Saúde garantiu que tinham condições para isso. É possível, hoje, dizer que estamos mais bem preparados do que estávamos há umas semanas. E era esta a mensagem que eu queria transmitir. Mantermos todos os cuidados, mantermos-nos em guarda, mas, acima de tudo, saber que hoje estamos mais bem preparados para aquilo que vier a seguir, esperando nós que nunca seja necessário. Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Secretário de Estado. Tenho em mãos uma reportagem relacionada com as ondas de choque da pandemia. Tem a ver com os postos médicos das freguesias rurais, que neste momento, por todo o Alentejo, não têm médico. Mesmo nos centros de saúde tudo foi muito reduzido e neste momento as populações que já eram as mais fragilizadas estão ainda mais fragilizadas nesse sentido. A questão é para quando uma proximidade ao que é normal, os médicos voltarem às freguesias rurais, a ver os transportes públicos com um pouco mais de assiduidade, que é outra das queixas, é que os transportes públicos também foram reduzidos e há mais dificuldade em chegar aos grandes centros. A isto soma-se o medo que as pessoas têm de vir ao hospital. Foram estas algumas das queixas que eu ouvi por parte da população. Pode não estar nas suas mãos, mas sendo o coordenador de todo este projeto, terá com certeza uma palavra a dizer sobre isto. Com certeza. Agradeço a pergunta e queria referir o seguinte. É verdade, essa é uma das dificuldades que eu acabei de referir há pouco, precisamente, que tem a ver com o seguinte. Nós, pelo facto de termos criado um plano para aquilo que era a prevenção e o combate ao Covid-19, significou que houve muitas situações, por vezes até mais urgentes que o próprio Covid, que as pessoas não tiveram acesso à saúde como normalmente tinham, por razões várias. Ou porque o médico não foi à extensão de saúde, ou porque não foi ao centro de saúde, ou porque a consulta no hospital não estava a funcionar. Este é o objetivo, é voltar agora o mais possível ao normal, nesta situação, e por isso é que os próprios hospitais, eu queria dar o exemplo do Hospital de Évora, que passou a ter cerca de 14 consultórios autónomos para precisamente estas situações, um espaço disponibilizado pelas Forças Armadas e pelo Ministério da Defesa aqui em Évora, precisamente para isso, para que nós continuemos a ter um espaço que é para situações Covid, mas que toda a outra vida que nós temos de manter e que temos de assegurar se possa manter, se possa se garantir, nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde. Essa é uma situação que me parece que irá voltar ao normal, tem de voltar ao normal. É para isso que as administrações dos hospitais, a ARS, têm trabalhado precisamente nesse sentido e, aliás, já houve orientações por parte do Ministério da Saúde e da Sra. Ministra da Saúde para que essa situação voltasse a funcionar. A mim, como coordenador regional nesta questão, vou acompanhar esses temas para que elas possam ser o mais rápidas possíveis e que possam responder da forma mais rápida possível às ambições das pessoas, normalmente pessoas idosas, que vivem no nosso interior, que vivem nas nossas aldeias, nas extensões,
Eu ainda hoje, precisamente, na visita que fiz há pouco ao laboratório da Universidade de Évora, precisamente foi um dos temas que abordei com o Sr. Presidente da Câmara. Ele tinha-me referido precisamente a questão das extensões de saúde e dizer-lhe o seguinte: é precisamente isso que nós estamos a trabalhar com a Administração Regional de Saúde do Alentejo. Mas ainda sem datas? As datas estão definidas pelo despacho da Sra. Ministra da Saúde, portanto, nós vamos acompanhar para que elas sejam concretizadas todas o mais rápido possível. Para que não haja qualquer recuo, para que este processo seja rápido, é muito importante que nós continuemos no Alentejo a conseguir ter estes números positivos ou menos negativos em termos de infectados. Como viu, temos neste momento menos de 30 infectados na região e temos de manter isso precisamente para que seja mais normal esta recuperação à vida de todos nós. Mas há uma data para estas extensões de saúde, para esta zona da saúde começar a funcionar? A orientação é que seja o mais rápido possível. Há um processo que tem a ver com os próprios profissionais, que é liderado pela ARS e que nós estaremos o mais atentos possível para que ela se recupere da forma mais rápida e mais eficaz possível, para que as pessoas voltem a ter essas consultas que são essenciais. Isso faz todo o sentido. Hoje em dia, nós já conseguimos estar aqui em muitas reuniões, em muitos encontros, desde que tenhamos estes cuidados de higienização, e é isso, é essa adaptação também que é preciso fazer em todas as áreas, inclusive nos serviços de saúde. Bom dia a todos. Sou Secretário de Estado. A Ministra da Cultura, creio que há um dia ou dois, no Alentejo também, nomeadamente em Elvas, dizia, portanto, uma afirmação dela, que esperava, ou um desejo dela, mais por aí, antes que uma afirmação, que esperava que, de facto, o Alentejo, dado a ter sido poupado, entre aspas, e já lhe pergunto na sua opinião porquê, embora já tenha ouvido, que esperava que fosse uma oportunidade, ou seja, uma alavanca para o desenvolvimento económico e não só do Alentejo. Considera que existem condições no Alentejo para que, de facto, esta situação, que apesar de má, enfim, ainda foi boa para esta região, pode ser uma alavanca? É uma pergunta que apela ao ponto de vista pessoal de cada um de nós. E aquilo que eu lhe digo é que eu acho que o Alentejo é das regiões do país que tem melhores condições para que as pessoas possam viver. E porquê é que eu digo isto? O Alentejo tem condições ao nível turístico e ao nível daquilo que é a agricultura absolutamente extraordinárias. Agora, eu que sou também uma pessoa do interior, quero lhe dizer que os movimentos que houve ao longo dos anos das pessoas saírem do interior para as cidades, ninguém as forçou a fazer isso. Foram as pessoas que o fizeram. Hoje esta pandemia apela muito àquilo que é a sustentabilidade da forma de viver que nós temos nas grandes cidades. E, portanto, o Alentejo prova que a capacidade de nós termos distanciamento social e de termos algumas condições que têm a ver com a própria relação que nós temos com a natureza, o Alentejo, à partida, tem muito boas condições para isso. Mas essa é uma pergunta que eu acho que, acima de tudo, tem de ser colocada às pessoas que são elas que decidem onde é que querem viver, onde é que querem desenvolver a sua atividade profissional, porque há muitas delas que o poderiam fazer quer no interior, quer na cidade. Agora, eu acho que esta pandemia, no mínimo, exige-nos uma reflexão sobre a forma como nós temos vivido como sociedade, como povo, e isto não acontece apenas em Portugal. Se nós formos a Espanha, a situação não é muito diferente, e se formos a muitos países europeus não é muito diferente, em que as pessoas procuraram muito aproximar-se das grandes cidades. O Alentejo, à partida, pelas condições que lhe referi, que tem condições naturais extraordinárias, com algum investimento que também precisa, e aí é algo que é uma pergunta que eu sei que me faz, claro, de certeza absoluta. Com essas questões todas, o Alentejo tem grandes condições para ser um local que as pessoas queiram para viver, para educar os seus filhos, para estudar. E, portanto, eu aposto nisso, acredito nisso, porque acho que o Alentejo, assim como o interior do país, tem grandes condições para o fazer. Esta pandemia é uma oportunidade para que a nossa sociedade faça também uma reflexão sobre a forma como é que nós devemos viver. Se é em cerca de 80% da costa portuguesa, que vai desde Braga a Setúbal e um pouco do Algarve, ou se queremos, antes pelo contrário, ter presença pelo território português todo, e nomeadamente pelo interior.
também a taxa de ocupação no turismo rural. Felizmente, hoje, a esta data, já será das regiões com uma maior ocupação. Não querendo fazer o oásis ou querendo no Alentejo, portanto, seria possível algum tipo, como, enfim, de precauções, de precaução dessas pessoas que de facto vêm de fora para ocupar esse turismo rural agora no tempo de férias. Na sua opinião, podia haver aqui alguns testes, não direi que as pessoas fossem testadas, mas enfim, aqui algumas situações que pudessem salvaguardar que situações positivas, portanto, Covid entrassem no Alentejo. Eu acho que isso é uma estratégia que tem a ver com a saúde pública. Eu não queria estar-me a debruçar sobre algo que é uma decisão da saúde pública. No Alentejo nós temos situações do género. Numa comunidade de 20 pessoas, há uma, e isto é a título de exemplo, há uma pessoa que acusa positivo. A estratégia que é utilizada pela saúde pública essa pessoa é tratada e as outras são isoladas e ficam em confinamento. E isso parece-me que é uma solução correta, mais correta do que estarmos a testar todos de uma forma indiferenciada. Nós temos apostado muito mais em testar os idosos e as pessoas que se relacionam com os idosos. Estamos a falar da população que é a população mais suscetível de o fazer. E, portanto, mas, acima de tudo, eu queria dizer que isso é uma estratégia de saúde pública. Agora, eu queria fazer aqui um sublinhado. Começou aqui no Alentejo, pelo Presidente do Turismo do Alentejo, precisamente a ideia e a campanha de darmos uma certificação de segurança ao turismo aqui no Alentejo. E acho que isso teve um grande sucesso e estes números indicam isso. Indicam, de facto, que o Alentejo afirmou-se pelos indicadores de saúde e também porque foi capaz de provar e de mostrar a quem nos procura que há muito boas condições de isolamento social e condições de higienização da forma como lá vivemos. Eu acho que isso é uma garantia muito grande. Quanto a uma estratégia diferente quanto a isso, eu, acima de tudo, acho que as decisões políticas devem ser fundadas em estudos técnicos e em opções de saúde. Eu acho que é uma opção da saúde pública, se entendesse por qualquer razão fazer uma proposta nesse sentido. Não me parece que, em função dos indicadores que temos, seja necessário fazer isso. Mas, de qualquer forma, aquilo que eu lhe queria dizer é que é uma questão que não está ao nível da decisão política, mas também não lhe vejo, até pelos indicadores que nós temos, necessidade de passarmos a planos diferentes. Mas, eu queria chamar a atenção do seguinte, eu quando fiz aqui uma referência de que nós temos mais de 23 mil testes realizados na região, isto não é mais do que uma fotografia. Não é uma garantia de que não haja uma situação amanhã. Não, é uma situação que diz que hoje podemos estar com uma situação que está relatada e que está fotografada, digamos assim. Mas a importância que estes testes tiveram, nomeadamente ao nível daquilo que são os lares, que é talvez a fatia de leão destes testes que foram realizados, é que eles permitem-nos chegar a uma conclusão que eu acho que é a conclusão mais importante de todas. É que, a partir desse momento, sabemos que temos de manter todas as condições de segurança para que aquela fotografia se mantenha intacta e não seja degradada pelos vírus que possam entrar. E por isso é que eu queria aqui fazer um sublinhado também do trabalho que as instituições particulares de solidariedade social tiveram e têm tido. Nós temos reunido periodicamente com eles, com os representantes das associações, e tem havido um perfeito foco deles em garantir a segurança dos utentes que lá estão, para que se possam manter em segurança e, portanto, depois da testagem, o que aconteceu a seguir foi que foi garantido de que há uma quase tornar inviolável aquilo que é os seus utentes, para que não possam ser afetados pelo vírus. Portanto, é essencialmente isso. Muito obrigada, Sr. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Vou dar agora a palavra à Rita Ranhola da Lusa. Sr. Secretário de Estado, bom dia. Muitas das perguntas já foram aqui colocadas, mas queria insistir precisamente no que estava agora a falar também em relação aos testes. Disse na sua intervenção que 5% da população já tinha sido testada, da população do Alentejo. E nesta imagem da fotografia, pergunto duas coisas. Por um lado, se como isto é uma fotografia e é o retrato do hoje, mas não o retrato do amanhã, se estes testes vão continuar a ser feitos, visto que podem ser alterados
no momento a seguir a terem sido realizados e a ter vindo o resultado, não é? Podemos sempre, esta fotografia, no momento a seguir já pode ser passado e não ser o presente. Portanto, se os testes vão continuar a ser feitos. E 5% é o objetivo global de chegar à população, ou se vocês querem atingir um número mais alto, e se por isso vão alargar este espectro de testados, digamos assim. Por outro lado, a outra pergunta que eu tinha para si, também pegando na colega, numa pergunta feita pela colega, penso eu, do Distrito de Setúbal, era em relação ao papel ao seu papel enquanto Secretário de Estado Coordenador aqui todas estas medidas relacionadas com a Covid aqui no Alentejo. Esta figura dos Secretários de Estado Coordenadores foi criada durante o estado de emergência, estamos agora numa fase de calamidade. Até quando se vai manter e se justifica ainda continuar com esta figura? E qual a importância de manter ainda esta coordenação tendo em conta que já não estamos na mesma fase que estávamos no início. Obrigada. Muito obrigado. Bem, sobre a questão dos testes. Os testes resultam de opções que sejam determinadas pela área da saúde, ou seja, o que eu queria que ficasse claro é o seguinte: nós, com o trabalho que se realizou, conseguimos testar neste momento um número que ronda os 5% da população toda do Alentejo. Mas isso resultou de critérios que foram decididos pelas autoridades de saúde, que decidiram que fazia sentido fazer, nomeadamente, a testagem dos lares, que é a fatia de leão nesta questão, embora haja outras situações em que também se tenham feito testes, e, portanto, eles são apenas, como são registados na nossa plataforma, conseguimos chegar à conclusão de que estamos a falar em mais de 23 mil testes. Portanto, em relação a isso, o que é que, sobre os testes, eu acho que era muito importante sublinhar, é que durante estas semanas a capacidade de testagem do Alentejo aumentou substancialmente. A Universidade de Évora tem uma capacidade de testagem de cerca de 350 testes por dia. A ARS do Alentejo criou capacidade de testagem no Laboratório de Saúde Pública, também de umas dezenas de testes. O Hospital do Espírito Santo já tinha capacidade de testagem, manteve-a. O Hospital do Litoral Alentejano, o Hospital Sanitário de Educação da ULS do Litoral Alentejano, tem uma capacidade de testagem que está entre os 70 e os 90 por dia também. Estamos a falar de valores diários. O Hospital de Porto Alegre está a preparar-se para credenciar, para certificar o seu laboratório. A Universidade do Algarve, com protocolos sob a égide do Ministério do Trabalho e Segurança Social, realizou testes na Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo e está a realizar na Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral. Portanto, esta capacidade de testagem é uma garantia que nos dá de que, para o futuro, em situações em que seja necessário tirar a tal fotografia, para que, em base na fotografia, encontremos qual é a melhor forma de resolver um problema, nós temos uma capacidade de testagem no Alentejo que eu acho que é muito relevante e que, no início, existia apenas, eu queria referir isto, no Hospital do Espírito Santo. Portanto, ou seja, aquilo que no início, quando começámos a pandemia, nós tínhamos esta capacidade de testagem ativa no Hospital do Espírito Santo. No Hospital do Litoral Alentejano existia, mas não estava operacional, passou a estar operacional. A Universidade de Évora criou-a na sequência de um protocolo entre o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Trabalho e Segurança Social, com a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. Criou essa capacidade, que depois foi alargada também para o Norte Alentejano. O Norte Alentejano, no hospital, criou essa capacidade. Entretanto, a ARS do Alentejo criou essa capacidade no Laboratório de Saúde Pública da ARS. Portanto, ou seja, criámos esta capacidade para quê? Para podermos mais facilmente fazer trabalho preventivo. E esse trabalho preventivo é isto que nos permite dizer que no Alentejo tivemos sucesso. Nós não tivemos a necessidade, felizmente, de ter taxas de ocupação, quer ao nível hospitalar, quer ao nível das unidades de cuidados intensivos, minimamente assustadoras. Não tivemos. E, portanto, porquê? Porque o trabalho preventivo foi todo ele feito e bem feito. O Alentejo conseguiu se fazer mais cedo a sua prevenção. É verdade que não fomos os primeiros a ter o vírus em Portugal, mas nós conseguimos fazer este trabalho preventivo e hoje estamos mais bem preparados para que o vírus, quando chega, porque vai chegar,
porque o vírus não desapareceu, vai chegar, vai continuar a chegar, mas estamos mais bem preparados para qualquer momento, se a saúde pública precisar de realizar testes em massa, esta capacidade foi criada ao longo destas semanas. Portanto, essencialmente era isto sobre a questão das testagens. Sobre as minhas funções, eu estou sempre à disposição, desde logo que sou membro do Governo, e sendo membro do Governo estou à disposição para aquilo que me seja pedido para fazer. Esta criação da coordenação regional, primeiro em estado de emergência e depois em estado de calamidade, é uma decisão do Sr. Primeiro-Ministro, é uma nomeação do Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, aliás, eu como os meus 4 colegas que temos as outras coordenações regionais, sentimos que o nosso papel, mais do que fazer qualquer tipo de trabalho que fosse considerado relevante, foi, acima de tudo, conseguir conciliar e gerir boas vontades para conseguirmos melhores resultados nessa questão. E essa articulação regional é algo que eu acho que faz todo o sentido. Fez todo o sentido em estado de emergência, faz todo o sentido em estado de calamidade e faz todo o sentido que exista precisamente, não digo o secretário de Estado regional, mas alguém que possa fazer este trabalho ao nível local, ao nível regional, para que a articulação dos serviços possa funcionar de uma forma mais eficaz. Nós fazemos periodicamente reuniões dos serviços desconcentrados. Tenho uma relação muito próxima com os senhores autarcas, com os presidentes das comunidades intermunicipais e achamos que isso faz todo o sentido porque o Estado de Administração Central nas últimas décadas foi perdendo presença, especialmente no interior do país. Nós todos conhecíamos as situações em que tínhamos praticamente todos os serviços ao nível concelhio. Isso foi muito substituído por aquilo que hoje é o trabalho que é feito pelas autarquias locais, pelos seus presidentes de Câmara e depois também pelas comunidades intermunicipais. E, portanto, haver, ao nível da Administração Central, alguém que possa, no fundo, fazer uma conciliação de vontades e, muitas vezes, a que facilite a que algumas aspirações chegam mais facilmente ao destino. Isso é algo que, a meu ver, faz todo o sentido em todos os territórios, mas nos do interior faz seguramente todo o sentido. E, portanto, esta missão que eu tenho com todo o gosto é uma missão que estarei disponível para cumprir enquanto for entendido por parte do Governo, e nomeadamente pelo Sr. Primeiro-Ministro.